E no último capítulo de Garota do Momento, será marcada por uma virada surpreendente. Após a morte de Zélia, a mulher por trás de tantas tramas, mentiras e armações ao longo da novela, uma nova personagem retorna à cena para reivindicar o que acredita ser seu por direito. Trata-se de Flora, sobrinha da verdadeira Zélia, cujo nome verdadeiro é Branca Rangel. O reaparecimento da jovem, que há meses havia sumido depois de envolvimentos suspeitos, promete abalar as estruturas da história e desenterrar segredos há muito enterrados. Tudo começa com o velório de Zélia. Em meio à comoção provocada pela morte da vilã, duas figuras inesperadas chamam a atenção dos presentes: Mônica, cunhada de Zélia, e sua filha Flora. As duas chegam discretamente, mas logo despertam a curiosidade e o burburinho entre os que acompanham a cerimônia. Embora tenham tentado manter-se reservadas, não demora muito para que os olhares se voltem para Flora, que já era conhecida por sua relação conturbada com a família Alencar. Quem acompanha a trama desde os primeiros capítulos se lembra bem de Flora. A jovem, meses antes, apareceu fingindo ser a filha perdida de Valéria, em um plano ardiloso para se infiltrar no círculo íntimo de Arlete e arrancar vantagens da família. Com grande habilidade para a dissimulação, ela conseguiu enganar parte dos personagens, mas acabou desmascarada antes de causar estragos maiores. Também foi protagonista de um escândalo envolvendo chantagem, o que a obrigou a desaparecer da cidade por um tempo. Agora, diante do corpo de sua tia, Flora reaparece com um novo discurso. Arrependida, disposta a mudar e determinada a corrigir seus erros do passado. Ela se aproxima de Arlete e tenta se justificar. Eu não fiz por maldade, juro. Foi o desespero. Eu precisava de dinheiro e achei que não ia machucar ninguém, diz com a voz embargada. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela e se inscreva no canal. Arlete, porém, não se comove. A costureira, que enfrentou inúmeras dificuldades ao longo da vida e tem um faro apurado para mentiras, é direta ao responder. Você mentiu por dinheiro, menina. Se isso não é maldade, não sei o que é. O confronto é rápido, mas suficiente para deixar claro que a redenção de Flora não será tarefa fácil. Mesmo sem conquistar a confiança de Arlete e de outros personagens, Flora não dá sinais de que irá embora tão cedo. Decidida a assumir o que acredita ser seu legado, ela informa que permanecerá no Rio de Janeiro por tempo indeterminado. Seu objetivo agora é tomar posse da herança deixada por Zélia, inclusive sua participação na Perfumaria Carioca, empresa que foi o centro de diversas disputas ao longo da novela. É nesse contexto que Flora se reaproxima de Basílio. O encontro dos dois acontece de forma inesperada, mas logo se transforma em uma aliança estratégica. Basílio, sempre atento às oportunidades de negócios e à possibilidade de ampliar sua influência, enxerga em Flora não apenas uma aliada poderosa, mas também uma figura capaz de trazer novo fôlego à sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Os dois marcam uma reunião na sede da Perfumaria Carioca, e ali selam uma parceria surpreendente. Diante do espanto de alguns membros da diretoria, Flora apresenta documentos que comprovam seu vínculo com Zélia e, consequentemente, seu direito legal à herança. Apesar da resistência de alguns, ela é aceita como sócia. Basílio, por sua vez, celebra o novo momento e já faz planos ambiciosos para o futuro da empresa ao lado da nova parceira. Mais do que uma aliança empresarial, a união entre Basílio e Flora também toma contornos românticos. A cumplicidade entre eles cresce rapidamente, alimentada pelo desejo de ambos de deixarem para trás os erros do passado e recomeçar. Flora, que parecia uma figura descartável no início da trama, ressurge como peça-chave no desfecho da novela. A reviravolta muda completamente os rumos da história. Flora, que antes era vista apenas como uma farsante oportunista, agora surge como a legítima herdeira do império construído por Zélia. E também como uma nova força no mundo dos negócios. Sua presença altera o jogo de poder na Perfumaria Carioca, desafiando personagens como Maristela e Juliano, que acreditavam já ter dominado o controle da empresa. Enquanto alguns desconfiam das intenções da jovem,
Outros enxergam nela uma chance de renovação e reconstrução. Afinal, se Flora realmente mudou, como afirma, talvez ainda exista tempo para reparar os erros, honrar o nome da tia e traçar um novo caminho, desta vez longe da mentira, da chantagem e da manipulação. Garota do momento. Entra assim em sua fase final com ainda mais tensão e expectativa. A chegada de Flora promete mexer com alianças, ressuscitar rivalidades e provocar emoções intensas. No universo da novela, onde a verdade raramente é simples e as máscaras caem de forma dramática, o público só poderá descobrir se Flora veio para redimir o nome de Zélia. A notícia de que Flora havia se tornado sócia da perfumaria carioca se espalha rapidamente entre os funcionários e membros do conselho da empresa, gerando tensão e desconforto. Maristela, ao saber da novidade, tem uma reação explosiva. Para ela, a entrada da jovem representa uma ameaça direta aos seus planos de retomar o controle total da empresa. Algo que ela vinha arquitetando desde a queda de Juliano. Essa menina não pode simplesmente aparecer e tomar posse do que não ajudou a construir. Zrenia esbraveja durante uma reunião privada com um de seus aliados. Juliano, por sua vez, assiste a tudo de longe. Após ter perdido o controle da perfumaria e ter sido exposto em diversos escândalos, ele se recolheu, mas mantém seus olhos atentos aos novos movimentos. Saber que Flora está de volta, agora com respaldo legal e o apoio de Basílio, reacende nele uma faísca de vingança. Essa menina, ela sabe de muita coisa. Se abrir a boca, acaba com o pouco que me resta, murmura preocupado. Enquanto os bastidores da perfumaria fervem, Flora e Basílio seguem firmes em sua parceria. Os dois demonstram sintonia não apenas nos negócios, mas também na forma como enfrentam os olhares desconfiados da alta sociedade carioca. Flora, agora mais sóbria e decidida, demonstra maturidade ao lidar com os confrontos e críticas. Podem me julgar pelo passado, mas o que estou construindo agora é com trabalho e verdade, afirma em entrevista a uma jornalista de uma revista de moda que cobre o retorno da misteriosa herdeira. Arlete, embora ainda desconfiada, passa a observar a jovem com outros olhos. Apesar de não esquecer a mágoa da farsa vivida por Flora no passado, a costureira reconhece algo diferente em seu olhar. Talvez a dor tenha ensinado mais do que qualquer conselho, confidencia a Dora, sua fiel amiga e confidente. Contudo, nem tudo são flores para a nova sócia da perfumaria carioca. Durante uma auditoria interna na empresa, documentos misteriosos começam a emergir. Papéis antigos, contratos assinados por Zélia, transferências financeiras para contas no exterior e anotações cifradas levantam suspeitas de que o império da vilã foi construído sobre esquemas ainda mais obscuros do que se imaginava. Flora, ao se deparar com a papelada, decide agir com transparência. Leva tudo ao setor jurídico da empresa e convoca uma reunião extraordinária com os acionistas. Na reunião, a jovem herdeira não se esquiva. Se minha tia cometeu irregularidades, cabe a nós enfrentarmos isso de frente. Não quero comandar uma empresa com manchas no passado. Meu compromisso é com a verdade. A atitude, embora ousada, surpreende positivamente os conselheiros. Basílio, ao lado dela, reforça o discurso. É hora de recomeçar. Com ética, com clareza, a perfumaria carioca vai renascer. Enquanto isso, Maristela trama nas sombras. Revoltada com a ascensão de Flora e temendo ser deixada de fora das decisões, ela procura Juliano em seu apartamento numa visita tensa e cheia de segundas intenções. A gente pode até não se suportar, Juliano, mas sabe jogar do mesmo lado quando é preciso. Que tal unir forças para derrubar a queridinha da vez? Propõe, com um sorriso venenoso. Juliano, intrigado, ouve com atenção. Embora não confie em Maristela, reconhece que precisa de aliados se quiser recuperar alguma influência. Os dois selam um pacto temporário. Encontrar algo do passado de Flora que a desmoralize publicamente e a tire de vez da presidência da empresa. Do outro lado, Basílio sente que algo está se formando contra ele e Flora. Experiente nos bastidores dos negócios, ele começa a montar uma rede de proteção jurídica e financeira. Flora, por sua vez, decide se aproximar de Valéria,
a mulher que ela fingiu ser filha, na esperança de ao menos construir um diálogo. O reencontro é tenso, mas Valéria a escuta. Eu fui enganada por você, Flora, mas também sei o que é crescer em meio à mentira. Talvez você mereça uma segunda chance, mas terá que conquistar. A relação entre as duas promete render novas emoções, especialmente porque Valéria também tem interesses na perfumaria carioca e já enfrentou duros embates com Zélia no passado. Agora, com a sobrinha da vilã diante dela, talvez surja uma inesperada aliança ou um novo embate. Nos bastidores da trama, uma última reviravolta começa a ser preparada. Um antigo funcionário da perfumaria, que trabalhou lado a lado com Zélia nos primórdios da empresa, reaparece com um dossiê nas mãos. O conteúdo desse documento pode mudar tudo mais uma vez, não apenas revelando a origem da fortuna de Zélia, mas colocando em dúvida a legitimidade da herança de Flora. Com a chegada desse novo personagem, o destino de Flora e da perfumaria carioca entra em suspense. Ela será capaz de manter o que conquistou com tanto esforço? Ou o passado de sua tia a arrastará de volta para o fundo do poço? A reta final de Garota do Momento se transforma em um verdadeiro tabuleiro de xadrez, onde cada jogada pode ser fatal, e onde, mais do que nunca, a verdade será a peça decisiva. O clima esquenta quando Clarice decide encarar Maristela de frente. Depois de tantas intrigas, mentiras e manipulações, Clarice não se cala mais. Com coragem, ela procura a rival e a confronta sem rodeios, jogando na cara de Maristela todas as armações e chantagens que ela fez ao longo do tempo. O embate é intenso, com trocas de farpas e verdades dolorosas vindo à tona. Maristela, acuada, tenta manter a pose, mas Clarice, determinada, não dá espaço para novas mentiras. É um divisor de águas na história das duas. Enquanto isso, longe desse turbilhão, Beto e Beatriz iniciam um novo capítulo em suas vidas. A produção do tão sonhado filme que idealizaram juntos. A dupla mergulha de cabeça no projeto, dividindo tarefas, trocando ideias e celebrando cada pequeno avanço. O roteiro começa a tomar forma, os testes de elenco são marcados e a emoção de ver a ideia sair do papel fortalece ainda mais o amor entre eles. E chega, enfim, o aguardado dia do casamento de Glorinha e Ulisses. A cerimônia é simples, porém cheia de afeto. Amigos e familiares se reúnem para celebrar o amor genuíno do casal. Mas no meio da alegria, um contratempo inesperado muda o rumo da festa. A bolsa de Yolanda se rompe. A jovem grávida entra em trabalho de parto em plena comemoração. O clima de tensão se instala, mas todos se unem para ajudá-la. Logo após o nascimento, Ana Maria e Arlete têm a chance de conhecer o bebê de Yolanda. A cena é comovente. As duas se emocionam ao ver a criança tão pequena, tão frágil e tão cheia de vida. É um momento de conexão e ternura entre as gerações que reforça os laços familiares. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Ulisses, já emocionado com o próprio casamento, se vê ainda mais tocado ao segurar o bebê nos braços pela primeira vez. Um turbilhão de sentimentos toma conta dele. Surpresa, ternura, orgulho. Ele não consegue conter as lágrimas ao perceber o quanto sua vida mudou. E para melhor. No meio dessas emoções, Beatriz faz um convite especial a Basílio. Tocada por tudo o que viveram, ela o convida para ser padrinho de seu casamento com Beto. Basílio, surpreendido e honrado, aceita de coração aberto, sentindo-se finalmente parte da nova família que está se formando. Enquanto isso, Celeste, distante fisicamente, mas conectada pelo amor, recebe uma carta escrita por Beatriz. Ao lê-la, não consegue conter as lágrimas. As palavras de carinho e gratidão de Bia tocam fundo. Emocionada,
ela guarda a carta como um tesouro. E para completar esse ciclo de transformações e renascimentos, nasce o bebê de Celeste e Edu. É mais uma vida que chega para renovar esperanças, laços e sentimentos. A emoção toma conta de todos. A família cresce, o amor floresce e novos capítulos começam a ser escritos. Depois de tantos altos e baixos, decepções amorosas e desafios na carreira, Lígia finalmente encontra a felicidade na reta final da novela Garota do Momento. A cantora, que passou boa parte da trama dividida entre seus sonhos e as dores do passado, consegue enfim se reencontrar consigo mesma, reatar com Raimundo o grande amor de sua vida, brilhar nos palcos como sempre sonhou e ainda se emocionar com o sucesso do filho, Beto, que dá os primeiros passos como cineasta. Desde que se separou de Raimundo, Lígia se manteve firme, mas carregava dentro de si sentimentos não resolvidos. Em um momento íntimo e sincero, ela decide abrir o coração para Vera, sua amiga confidente. Com lágrimas nos olhos, admite que ainda ama Raimundo, mas não quer mais viver aquele mesmo casamento cheio de cobranças e ausências. Não quero voltar para aquela casa. Acho que queria namorar o Raimundo até a gente ficar velhinho. Desabafa, deixando claro que, mais do que uma reconciliação, deseja um recomeço com mais leveza e verdade. Vera, sensível à dor da amiga, incentiva Lígia a não ignorar seus sentimentos. Ao mesmo tempo, Teresa, sua irmã, também oferece conselhos valiosos. Teresa sugere que Lígia use a música para expressar o que sente, como sempre fez nos momentos mais marcantes da sua vida. Inspirada pelas duas mulheres, Lígia toma uma decisão corajosa. Vai se declarar a Raimundo de um jeito único, cantando. Naquela noite, Lígia sobe ao palco da boate onde costuma se apresentar, mas desta vez com uma emoção diferente. Ela escolhe uma música que fala sobre perdão, recomeço e o amor que persiste mesmo diante das mágoas. O público se comove com a entrega da cantora, mas ninguém se emociona tanto quanto Raimundo, que assiste tudo da plateia, em silêncio. Ele percebe ali que ainda há esperança. As palavras da canção atingem seu coração em cheio, e ele entende que Lígia está abrindo uma porta. Basta que ele tenha coragem de atravessá-la. Após o show, Raimundo vai até o camarim. O reencontro dos dois é carregado de emoção. Sem precisar dizer muito, eles se olham, se abraçam e compreendem que ainda se amam. Mas agora estão prontos para viver esse sentimento de forma diferente, com mais maturidade, respeito e entrega. Com a reconciliação, Lígia dá um passo importante em sua vida. Não se trata apenas de voltar a viver com Raimundo, mas de reconstruir a relação sob novas bases. Em um dos microdramas especiais exibidos nas redes sociais da Globo, ela aparece sendo surpreendida com uma festa de aniversário organizada por Raimundo e os filhos. É uma celebração simples, mas carregada de afeto. O gesto marca simbolicamente seu retorno à família Sobral, desta vez de forma consciente e equilibrada. O amor entre ela e Raimundo renasce mais forte, agora com a cumplicidade de quem enfrentou a dor e aprendeu com ela. Os dois decidem seguir juntos, sem pressa, como dois namorados maduros que redescobrem o prazer de partilhar a vida. No meio dessa fase de renascimento afetivo, Lígia também vive um momento de grande realização profissional. Sua apresentação viraliza nas redes sociais e ela volta a ganhar destaque na cena musical. Convidada para novos shows e entrevistas, ela escolhe apenas os projetos que estejam alinhados à sua essência. Desta vez, não quer abrir mão do convívio familiar por fama. Ela quer equilíbrio. Paralelamente, acompanha com emoção a jornada de Beto, seu filho. O rapaz, que sempre sonhou em fazer cinema, finalmente consegue colocar em prática seu projeto mais ambicioso: produzir seu primeiro filme. Lígia se envolve com entusiasmo, comparece às gravações, dá conselhos e vibra com cada conquista do filho. Na pré-estreia, organizada apenas para amigos e familiares, Beto faz um agradecimento especial à mãe. Convidada a falar, Lígia sobe ao palco e, com a voz embargada, declara: "Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida.
Porque vejo meu filho realizar um sonho, vejo minha música tocar corações e, principalmente, porque aprendi que nunca é tarde para amar de novo. No fim de Garota do Momento, Lígia aparece renovada. Caminha de mãos dadas com Raimundo, passeia pelas ruas do bairro, sorri com leveza. Está em paz. O amor que reconstruiu não apagou suas cicatrizes, mas as transformou em marcas de superação. A mulher que um dia teve medo de amar de novo, que foi silenciada pelo sofrimento e desacreditada por muitos, agora é exemplo de coragem, sensibilidade e equilíbrio. Lígia encerra sua trajetória como símbolo de que é possível recomeçar, com dignidade, afeto e a força da arte como guia. Seu final é emocionante, doce e real. E nos lembra que felicidade não é a ausência de problemas, mas a coragem de seguir em frente, mesmo depois de tudo. Teresa percebe que Lígia ainda nutre sentimentos profundos por Raimundo e, com sua sabedoria de mulher experiente, resolve aconselhá-la. Em uma conversa franca, Teresa sugere que Lígia seja sincera com Raimundo, abra o coração e, acima de tudo, não tenha medo de lutar por esse amor. Tocada pelas palavras da amiga, Lígia decide tomar coragem e preparar uma surpresa para o ex-marido. Enquanto isso, Maristela entra em conflito com Basílio. Furiosa, ela o acusa de traição e reafirma com firmeza que não perderá o controle da perfumaria carioca. Determinada a manter seu império intacto, Maristela não mede palavras e ameaça tomar medidas drásticas para preservar sua posição. A tensão entre os dois aumenta, revelando que a disputa vai muito além dos negócios. Envolve orgulho, mágoas antigas e uma batalha de poder. Do outro lado da cidade, Topete participa do programa de TV de Anitta e conquista a plateia com seu jeito irreverente. A interação entre os dois rende momentos engraçados e espontâneos, mostrando uma faceta carismática de Topete que conquista ainda mais o público. Lígia, encorajada por Teresa, decide visitar Raimundo. Ela leva seu violão e canta uma música que marcou o início da história dos dois. Raimundo, surpreendido e visivelmente emocionado, se deixa tocar pelo gesto. Um clima de ternura toma conta do momento, reacendendo sentimentos que pareciam esquecidos. Maristela, inquieta com as movimentações ao seu redor, decide procurar Bia. No entanto, a conversa não sai como esperado. Clarice surge de surpresa e confronta Maristela com firmeza, exigindo explicações sobre os últimos acontecimentos envolvendo a família. O embate é intenso, com verdade sendo lançada sem rodeios, deixando Maristela desconcertada. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, Beto e Beatriz iniciam oficialmente a montagem de seu tão sonhado filme. Entre cenas, roteiros e ajustes técnicos, os dois comemoram mais uma etapa alcançada juntos, fortalecendo a parceria tanto no trabalho quanto no amor. O dia do casamento de Glorinha e Ulisses finalmente chega. A cerimônia começa com alegria, mas é interrompida quando a bolsa de Yolanda se rompe. Todos se mobilizam e a levam rapidamente ao hospital. Ana Maria e Arlete se emocionam ao conhecer o bebê de Yolanda, enquanto Ulisses, que corre do altar para a maternidade, chora de emoção ao ver o filho pela primeira vez. Em clima de celebração, Beatriz convida Basílio para ser padrinho de seu casamento com Beto. O gesto surpreende o rapaz, que fica tocado com o convite. Celeste, por sua vez, recebe uma carta emocionante de Bia e não consegue conter as lágrimas. Pouco depois, chega a vez de Celeste e Edu viverem seu grande momento. O nascimento do bebê do casal enche a família de alegria, encerrando o dia com esperança e renovação. Bia finalmente enfrenta as consequências de suas ações na reta final de Garota do Momento. Após uma trajetória marcada por mentiras, manipulações e jogos de poder, a vilã vê seu império ruir e acaba sendo presa. A cena em que ela aparece na cadeia, em uma cela fria e sem luxo, revela o contraste brutal entre a vida de ostentação que levava e a dura realidade da prisão. Quando a carcereira entrega uma marmita, Bia faz uma expressão de puro nojo, recusando-se a tocar na comida. É um momento simbólico, que escancara o quanto ela era refém da própria vaidade e do mundo superficial que construíra em torno de si. O sofrimento de Bia não se limita às condições físicas da prisão. Isolada, sem o controle que sempre exerceu sobre os outros,
ela passa a lidar com sua própria culpa e a solidão que seus atos causaram. No entanto, o roteiro não a condena ao esquecimento. Após uma passagem de tempo, Bia ganha liberdade e é acolhida por pessoas que, apesar de tudo, ainda acreditam na sua possibilidade de mudança. Arlete, Clarice e Ronaldo a recebem com carinho, abrindo espaço para uma nova fase, longe dos holofotes, da fama e dos excessos. Resta a Bia o desafio de reconstruir sua vida com os pés no chão, dessa vez buscando um caminho mais verdadeiro e sem manipulações. Enquanto Bia busca um recomeço, outros vilões têm desfechos mais trágicos ou humilhantes. Zélia, por exemplo, se vê em uma missão arriscada: desmascarar Juliano e fazê-lo pagar pelo assassinato de Valéria. Com a ajuda de Beatriz, Beto e Basílio, ela arma um plano para gravar a confissão do criminoso. No entanto, o plano sai do controle. Juliano descobre a escuta escondida e, tomado pelo desespero, saca uma arma dentro da perfumaria carioca. Ele atira em Zélia, que morre ali mesmo, em uma cena chocante e dolorosa. A morte de Zélia é um ponto de virada emocional na trama, deixando claro que a busca por justiça pode cobrar um preço alto. Juliano, por sua vez, tenta fugir após o crime. Barbudo e disfarçado, ele sequestra Clarice na tentativa de escapar de barco. Mas Beatriz, Beto e o médico Gregório descobrem o plano e vão atrás dele até a marina. O confronto final acontece em clima de tensão. Beto, decidido a impedir a fuga, acerta Juliano com um remo. O vilão finalmente é capturado e preso, encerrando sua trajetória de crimes com a derrota merecida. Maristela, embora não enfrente a prisão nem a morte, também paga por seus erros. Ela permanece na mansão, mas sua realidade muda drasticamente. Sem poder, sem influência e sem o comando da perfumaria carioca. Agora sob controle de Basílio, Maristela é rebaixada a uma figura decorativa, vivendo de aparências. Em uma cena simbólica, ela aparece servindo sobremesa para Basílio, Flora e Coralina, visivelmente desconfortável com sua nova posição. O golpe no orgulho é evidente, e Maristela chega a pedir dinheiro ao marido para manter as aparências. Seu castigo é viver com o peso do fracasso e da humilhação, com prisões, mortes, reviravoltas e redenções. Garota do momento entrega uma reta final marcada pela justiça poética. Os vilões, cada um à sua maneira, colhem os frutos de suas escolhas. E enquanto alguns têm a chance de recomeçar, outros se perdem de vez no caminho que escolheram seguir. Zélia estava determinada a arrancar uma confissão de Juliano. Depois de semanas arquitetando cada passo com frieza, ela finalmente se viu frente a frente com o homem que havia arruinado tantas vidas. Usando o próprio charme e uma conversa aparentemente casual, tentou levá-lo a falar demais. Mas Juliano, astuto, percebeu algo estranho no ar. Seus olhos se estreitaram e, com um gesto brusco, vasculhou o ambiente até encontrar a escuta escondida entre livros na estante. Desligou o aparelho com raiva, deixando claro que o jogo agora tinha mudado. Enquanto isso, Bia chegava à fábrica, ainda sem saber que Maristela, sua principal rival, estava à sua procura. A jovem estava decidida a retomar o controle dos negócios e investigar os passos de Juliano por conta própria. No escritório, os rumores sobre uma possível mudança de comando deixavam os funcionários inquietos. Em outro canto da cidade, Vera aconselhava Lígia com sabedoria e empatia. Se você ama o Raimundo, minha filha, diga a ele. Homens não leem pensamentos, disse, firme. Lígia, dividida entre o orgulho e o coração, ouviu também os conselhos de Teresa, que a encorajou a lutar pelo que sentia. Reconquistar não é sinal de fraqueza, Lígia. É sinal de coragem. O delegado, por sua vez, se debruçava sobre a fita gravada que havia recebido anonimamente. A voz de Juliano, mesmo indireta, levantava suspeitas sérias. O conteúdo da gravação era fragmentado, mas suficiente para levantar a possibilidade de novas investigações. A escuta comprometida por Juliano acendeu o alerta. Alguém estava chegando perto demais da verdade. No estúdio de televisão, Topete promovia mais um de seus programas cheios de carisma. Anitta, convidada do dia, rendeu boas risadas e provocou a plateia com seu jeito irreverente. A interação entre os dois revelou uma química inesperada, e o público adorou. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Na mesma noite, Lígia tomou coragem e surpreendeu Raimundo. Durante uma pequena confraternização na boate, ela subiu ao palco e, com voz trêmula no início, começou a cantar uma música que compôs especialmente para ele.
Raimundo, visivelmente emocionado, lutava para manter a compostura enquanto os olhos brilhavam com saudade e carinho. A plateia, sem entender totalmente o contexto, aplaudia de pé. Enquanto isso, Maristela discutia com Basílio nos corredores da empresa. Acusava-o de traição e gritava que não abriria a mão da fábrica que construiu com tanto esforço. "Ninguém vai me arrancar o que é meu por direito, Basílio! Nem você, nem aquela garota mimada!" disparou, referindo-se a Bia. Determinada, Maristela procurou a jovem para um acerto de contas. Sabia que estava travando uma guerra silenciosa e o próximo passo poderia definir o destino de todos os envolvidos. Zélia está disposta a ir até o fim para se redimir e limpar o nome de Clarice, injustamente acusada de assassinar Valéria. Movida pelo desejo de justiça, a loira aceita um plano arriscado: arrancar uma confissão de Juliano, o verdadeiro culpado. Ciente do perigo, Zélia sabe que poderá pagar com a vida, mas mesmo assim aceita o sacrifício para salvar Clarice. A história começa com Beatriz desesperada, temendo que sua mãe seja presa. Ela procura Basílio em busca de ajuda, e mesmo sem provas materiais do crime de Juliano, o rapaz propõe uma solução ousada: gravar a confissão do vilão. Beatriz, inicialmente descrente, lembra que Juliano já confessou um crime em um momento de raiva, e juntos, eles percebem que essa é a chave para libertar Clarice. Basílio sugere usar Zélia como isca, e para surpresa de todos, a loira aceita prontamente. Ela quer ver Juliano e Maristela atrás das grades, pagando pelo que fizeram com seu marido e seu filho. O plano é atrair Juliano até a perfumaria carioca com a falsa promessa de que ele será reintegrado ao cargo de vice-presidente. Enquanto isso, escutas são instaladas na sala da presidência, e Beatriz e Basílio se escondem, prontos para gravar a confissão. Na casa dos Alencar, Juliano está cada vez mais descontrolado, inconformado com as derrotas recentes. Ao receber a ligação de Zélia, inicialmente desconfia, mas ela finge ter saudades da parceria dos dois e diz que precisa conversar pessoalmente. Juliano, armado, decide ir até a perfumaria, mesmo com os alertas de Maristela, que desconfia de uma armadilha. Já na empresa, Beatriz e Basílio se escondem no antigo armário onde Juliano costumava esconder os quadros de Clarice. Tudo está pronto. Zélia recebe Juliano com um sorriso falso e começa a seduzi-lo, lembrando dos momentos que viveram juntos e fingindo querer formar uma aliança. Ela se mostra disposta a colocá-lo de volta na diretoria e diz que Clarice logo será presa. Envaidecido, Juliano começa a falar demais. O vilão cai direitinho na armadilha e acaba confessando o assassinato de Valéria. Se gaba, inclusive, de ter conseguido incriminar Clarice. Beatriz e Basílio, escondidos, gravam tudo. Porém, o plano quase desmorona quando Juliano, ao pedir a papelada para reassumir o cargo, percebe uma escuta escondida. Furioso, ele saca a arma, chama Zélia de traidora e ameaça matá-la. A tensão explode quando Basílio e Beatriz saem do esconderijo e tentam desarmá-lo. Juliano os faz reféns, apontando o revólver e dizendo que matará todos. Zélia tenta fazê-lo recuar, dizendo que se ele atirar, não terá mais como fugir. Mas o vilão está fora de si. Nesse momento, Bia, que havia ido à fábrica, ouve os gritos e entra na sala. Ela presencia uma cena horrível. Juliano atirando, sem controle. No capítulo seguinte, descobre-se que Zélia foi a vítima fatal. Ela morre nos braços de Basílio, enquanto Juliano foge. Bia, horrorizada, liga para a polícia, entregando o próprio pai. Clarice chega à perfumaria pouco depois e se desespera ao saber da morte de Zélia. Em meio à dor, ela é amparada pelas filhas e por Basílio. Com a gravação da confissão, Clarice é inocentada da morte de Valéria. No entanto, Juliano segue foragido. Mais tarde, ele é visto escondido em um barco velho, onde Maristela o encontra para levar comida. Ela o repreende duramente por ter matado Zélia na frente de Bia. Mas Juliano, frio, responde que se a filha o renegou, então não é mais sua filha. Maristela, revoltada, dá um tapa no rosto do filho. Dias depois, Maristela entrega a Juliano passaportes falsos, inclusive um no nome de Clarice, seguindo o plano de fuga do criminoso. Enquanto isso, Beatriz vive preocupada com a possibilidade de Juliano voltar e fazer mal a ela ou à mãe. Clarice compartilha o mesmo medo e torce para que ele tenha fugido para sempre. No entanto, o pesadelo ainda não terminou. Na mesma noite, Juliano invade a pensão onde Clarice mora e a sequestra. No último capítulo da trama, o vilão aparece na perfumaria carioca tentando fugir com Clarice, mas acaba cercado pela polícia.
Bia implora para que ele solte sua mãe, mas Juliano grita que se Clarice não for dele, não será de mais ninguém. O que acontece a seguir é trágico e simbólico. Juliano se envolve em uma das máquinas da fábrica e morre de forma brutal, virando sabão, como o próprio enredo ironiza. Após sua morte, Zélia é lembrada como heroína. Ela havia deixado sua parte na empresa como herança para Clarice, que decide vender tudo para recomeçar longe daquele passado sombrio. Maristela, por sua vez, é a única a pagar pelos crimes. É presa e enlouquece atrás das grades. Assim termina uma das histórias mais intensas da novela, com justiça, tragédia e redenção. O sacrifício de Zélia não foi em vão. Ela não apenas salvou Clarice, como também foi fundamental para a queda definitiva de Juliano. O clima é de tensão crescente. Beatriz, cada vez mais angustiada, sente o peso da responsabilidade em seus ombros. Ela sabe que o tempo está se esgotando e que a situação de Clarice é crítica. A possibilidade de ver a mulher que sempre a acolheu como uma mãe ser presa injustamente a consome por dentro. A cada dia que passa, a culpa, o medo e o desespero apertam mais seu peito. Clarice, vítima de um complô cruel arquitetado por Juliano e Maristela, corre sério risco de perder sua liberdade, e talvez até mais que isso. Beatriz, determinada a não permitir essa injustiça, se recusa a ficar de braços cruzados. Ela se joga de cabeça em uma busca frenética por provas que possam inocentar Clarice. Mas a cada porta que bate, parece surgir mais um obstáculo. O sistema é implacável e os inimigos são ardilosos. Ainda assim, a jovem mantém a coragem. Ela sabe que não está sozinha nessa luta. Enquanto Beatriz se vê mergulhada nesse turbilhão, a vida continua em outros núcleos da trama. Em um raro momento de leveza e esperança, Sérgio e Jacira oficializam sua união em uma cerimônia simples, porém repleta de emoção. Rodeados por amigos e familiares, os dois trocam votos sinceros, selando o amor que resistiu a tantas dificuldades. O casamento é um respiro em meio ao caos, um lembrete de que, apesar das adversidades, o amor ainda é possível. Do outro lado, Teresa e Alfonso seguem firmes em seu relacionamento. A cumplicidade entre os dois cresce a cada dia, surpreendendo até os mais céticos. Eles se apoiam, se escutam e estão aprendendo a amar sem pressa, respeitando as cicatrizes um do outro. O casal representa uma nova forma de amar, mais madura, construída sobre a base da confiança e da entrega mútua. Mas nos bastidores, uma guerra silenciosa está sendo travada. Basílio e Zélia, agora aliados, unem forças para desmontar o castelo de mentiras de Juliano e salvar Clarice. Zélia, com seu conhecimento profundo dos segredos da família Alencar, guia Basílio com firmeza. Ela sabe exatamente onde cutucar. Juntos, arquitetam um plano ousado e perigoso. Eles sabem que qualquer passo em falso pode ser fatal. Juliano não é um oponente fácil. Ele é manipulador, tem aliados poderosos e está disposto a tudo para manter seu império de mentiras. Enquanto pensa em seus próximos movimentos, Beatriz é surpreendida por uma carta inesperada de Ronaldo. A escrita sincera e emocionada do rapaz a desarma. Ele fala de arrependimento, de saudade, de amor. Fala de um desejo genuíno de reconciliação. As palavras tocam fundo em Beatriz, reabrindo feridas que ela ainda tentava cicatrizar. Ela fica dividida. Embora parte de seu coração ainda pulse por Ronaldo, a dor do passado a impede de se entregar novamente. Na mansão Alencar, a tensão também se instala. Maristela começa a perceber que a rede de mentiras pode ruir a qualquer momento. Ao saber das movimentações de Zélia, ela alerta Juliano. Ela está tramando algo, Juliano. E você sabe do que ela é capaz. Mas Juliano, cego pela própria arrogância, ignora o aviso. Ele acredita ter tudo sob controle. Um erro que pode lhe custar caro. Em outro ponto da cidade, uma revelação promete mudar o rumo de uma jovem. Alfredo chama Anita para uma conversa séria. Com sensibilidade, mas sem rodeios, ele a encara e diz: Anita, eu fiz os exames. Você está grávida. A notícia pega Anita de surpresa. Um misto de choque, medo e emoção toma conta dela. O futuro, até então incerto, agora se mostra ainda mais imprevisível. A jovem terá que encontrar dentro de si forças que nem sabia que possuía. Beatriz, tomada por uma nova dose de coragem, decide que não pode mais esperar. Ela vai até a mansão dos Alencar. Enfrentar seus inimigos cara a cara é arriscado, mas necessário. De cabeça erguida, ela encara o passado e os fantasmas que ali habitam. Está disposta a tudo para salvar Clarice.
E é nesse momento de coragem que uma nova porta se abre para Beatriz. Uma porta que ela jamais imaginou que teria a chance de cruzar. Após vencer as acusações infames de